Olá, pessoas, tudo bem? Hoje vamos para o nosso quarto episódio da Gramática Flix, o qual falaremos sobre como construir a introdução do trabalho acadêmico, seja ele um artigo científico ou um projeto de pesquisa. Então, inicialmente, vamos pensar no significado, no objetivo de uma introdução. Situar o leitor no contexto do tema pesquisado, oferecendo uma visão global do estudo realizado. Então, pense na introdução do seu trabalho como a sinopse ou o trailer do seu trabalho completo. Então, o título ele precisa sempre vir em caixa alta, justificado e enumerado. O número vai ser sempre 1, porque é o primeiro elemento textual, conforme exemplo que vocês podem ver aí. As informações da introdução, elas devem ser informações superficiais, porque o aprofundamento do tema será realizado no capítulo específico para o referencial teórico. A adequação da linguagem, sempre digo aos meus alunos que o objetivo principal na elaboração de um texto, seja ele uma receita culinária, seja ele um trabalho científico, é de transmitir uma mensagem e que essa mensagem seja compreendida pelo receptor. Então, devemos usar termos técnicos de cada área do conhecimento, entretanto, é necessário que você seja compreendido pelo seu leitor, mesmo que o seu leitor não seja da mesma área do conhecimento que você. É importante também, ao longo do texto, desde a introdução até as considerações finais, utilizar os conectivos para indicar a progressão textual. Na descrição deste vídeo, vocês encontrarão um link para acessar a tabela de conectivos. Além disso, é importante pensarmos ao longo do trabalho acadêmico que ele precisa ser composto de embasamento científico. Entretanto, na introdução, não se aconselha citações diretas longas. Se você precisar fazer alguma citação, prefira sempre a citação indireta ou, no máximo, uma citação direta curta. A confiabilidade das informações, das citações apresentadas no texto são de suma relevância. Por quê? Você não pode trazer argumentos que não sejam confiáveis. Também na descrição desse vídeo você vai poder compreender de que forma você vai verificar a confiabilidade dos artigos, dos trabalhos citados ao longo da sua introdução, ao longo do seu desenvolvimento. E aí, uma pergunta que os alunos sempre fazem: quando fazer a introdução? Eu devo fazer no início ou ao final do meu trabalho? Então, depende, você pode escolher a melhor forma para você, Aos alunos que preferirem escrever a introdução no início do trabalho, ela vai servir de roteiro para que você não esqueça quais são os elementos a serem abordados no desenvolvimento do trabalho. Entretanto, ao término do seu trabalho, é necessário reler a introdução para verificar se seu trabalho não houve nenhuma mudança ao realizar o desenvolvimento. Por quê? É comum que hajam ajustes durante o desenvolvimento do trabalho. Caso tenha havido estes ajustes, é importante que você reescreva a sua introdução para adequar ao tema apresentado, aos elementos apresentados no desenvolvimento. Se você optar por realizar a sua introdução depois, por último, após o desenvolvimento do seu trabalho, você tem que elaborar um sumário, um roteiro, para que você não esqueça de nenhum elemento a ser apresentado no seu trabalho. Então, é importante, você pensar a melhor estratégia que você utilizaria no seu trabalho, porque é muito específico para cada pessoa. E aí, muitos perguntam, qual deve ser a extensão da introdução?
Então eu sempre indico que um bom tamanho seria uma página de introdução. Então, como dividir essa página da introdução? Eu indico 4 parágrafos de mais ou menos 8 linhas. Mas, prof, podem ser 5 parágrafos? Sim, né? É apenas uma estimativa de quantos parágrafos e quantas linhas você deve utilizar. Então, no primeiro parágrafo, é muito importante apresentar o tema de forma geral, né? Os principais achados em relação ao tema. No segundo parágrafo, você já apresenta sua pergunta-problema, ou seja, você começa a especificar qual é o tema que será abordado ao longo do seu trabalho. Apresenta-se também o objetivo do trabalho e a justificativa, demonstrando então qual é a relevância do seu trabalho. No terceiro parágrafo, é necessário apresentar a metodologia. Então, não precisa descrever detalhadamente a metodologia. Os elementos mais importantes da metodologia é informar que você realizou um referencial teórico, se você fez uma análise documental, se você fez uma pesquisa de campo e de que forma que todos estes elementos foram realizados ao longo do seu trabalho. E para finalizar, no quarto parágrafo, você demonstra ao leitor quais são os capítulos ao longo do seu trabalho, ao longo do desenvolvimento. Aí vocês podem perceber que há uma indicação de como construir a introdução. Nós não vamos ler este texto, esse exemplo de introdução, mas na descrição deste vídeo vocês poderão acessar os materiais complementares que foram citados anteriormente e o resumo desta aula contendo também este exemplo de introdução. Então agradeço a vocês por assistir a esse episódio e até o próximo.